Eu pedi tema de vídeo na comunidade e um dos mais votados foi esse aqui do Astro Boy. Esse é um filme que fez parte da minha infância e hoje a gente vai analisar com essa visão aqui. Astro Boy, um personagem que, mesmo não sendo tão mais popular hoje em dia, foi extremamente marcante algumas gerações atrás. Em 2009 saiu esse filme americano dele, que apesar de ser inspirado em um personagem que é uma lenda, e quando você assiste criança o filme é muito bom, infelizmente vendo ele um pouco mais velho você percebe que ele não é tão bom assim, ele é meio bizarro. E é isso que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Afinal, será que esse filme foi capaz de honrar o impacto que Astro Boy teve antigamente? O filme começa contando a história da cidade de Metro City, ou Metro City. E não é a mesma de Megamente. A pronúncia é Metro City. Essa é uma cidade que avançou tanto em tecnologia que decidiu se suspender por causa da poluição. Ao invés de usarem o seu conhecimento que tinham para ajudar o mundo inteiro, eles preferiram se isolar dele e viver em uma utopia robótica nos céus, onde todo mundo era servido por máquinas, assim como no filme do WALL-E. As máquinas, quando quebravam, eram jogadas de volta para a superfície como se fossem lixos. É depois desse contexto que conhecemos o Toby, o filho do Dr. Tema, que é o principal chefe de robótica da cidade. Então a gente vê uma prova surpresa sendo aplicada para a turma da escola e nota-se como o conteúdo é algo muito avançado de física e robótica. Só que ao mesmo tempo, esse começo demonstra o quão alienada daquela sociedade se tornou. O professor apenas serve para passar vídeos e aplicar conteúdos complexos de ciência, enquanto o mundo todo morre na superfície. O conhecimento avançado de robótica se tornou mais importante do que as pessoas morrendo de fome lá embaixo. Metro City se tornou a representação perfeita do isolacionismo, a fim de tentar se preservar e de se desenvolver ao máximo. Um país que acredita que se isolar do mundo externo é uma boa opção. Hoje em dia a gente não tem muitos exemplos de países assim, sinceramente só me vem na cabeça a Coreia do Norte, mas se eu não me engano até os Estados Unidos já foi um país que se isolou, assim como a China e o Japão também, que hoje em dia já não se isolam mais. Isso pra mim só mostra que o progresso, muitas vezes, pode levar à corrupção dos valores humanos essenciais, principalmente quando essa luta é cega e só quer levar o progresso de alguns humanos, e não de todos eles. Depois de se mostrar um gênio assim como seu pai, o Toby achava que o pai ia dar atenção pra ele, mas isso não acontece. Nisso a gente começa a ter um pouco mais de contexto político desse mundo, com o Dr. Tema e o presidente conversando sobre essa nova arma, que é um robô chamado Pacificador. O presidente revela que precisa demonstrar o Pacificador funcionando para ganhar pontos para sua reeleição, o que já começa a nos mostrar que Metro City não é tão alheia à superfície quanto finge ser. E por baixo desse mito de cidade próspera e utopia robótica, vivem pessoas que estão sendo governadas pelo medo constante do fantasma das pessoas da superfície. O lugar que eles abandonaram e deixaram para a poluição, ainda havia pessoas tentando sobreviver, e o presidente da cidade tomou o poder justamente nessa promessa de impedir que os habitantes da superfície invadissem e roubassem o que era de Metro City. Algo que lembra bastante várias discussões atuais sobre imigração, mas ao mesmo tempo também do governo pelo medo. Pra mim esse tipo de país é mó bobão, esse tipo de país aí que fica falando mal dos imigrantes. É claro que tem toda uma problemática, né, sobre a imigração, e a própria imigração cria alguns problemas, mas esses são problemas que podem ser resolvidos. Pra mim, o mundo devia ser como Roma antiga, onde todo mundo poderia se tornar romano, e a cultura romana abraçava os seus estrangeiros também. Vários filósofos políticos e contratualistas já abordaram esse tema em diversas obras, como Maquiavel, Rousseau, Hobbes, e basicamente se trata de uma visão que a melhor forma de se manter o controle de um povo é a partir do medo e da criação de um inimigo em comum. Esse é o governo pelo medo, como aconteceu em Watchmen, quando o vilão fez todo mundo acreditar que o verdadeiro vilão era o Dr. Manhattan, que é o ser mais poderoso do universo, e todo mundo treme de medo dele. Só que até que ponto um governo pode justificar o uso do medo para controlar a população? Será que isso leva a sociedade mais segura ou apenas perpetua o ciclo de desconfiança e violência? Como o povo de Metro City já estava completamente isolado da superfície, foi fácil para o presidente criar uma ameaça exterior a eles e usar isso para ganhar poder, se colocando como responsável por criar armas mais poderosas, mesmo que não exista prova alguma de que a superfície queira atacar a cidade. Mas como eles são isolados, não existe essa troca de informação, e é muito mais fácil propagar uma notícia falsa em um grupo de pessoas que é trancada em uma bolha. Só por você ser trancado em uma bolha, você já vai ter mais preconceito com gente de fora dela. É nesse momento que a gente tem uma cena bem impactante, que é quando o Toby invade o laboratório de teste do Pacificador, mas ele começa a se tornar muito agressivo por terem colocado um núcleo de energia negativa nele. Isso faz com que tranquem a sala do Pacificador por segurança, mas Toby acaba ficando preso, e nesse momento ele é desintegrado pelo Pacificador, e ele morre na frente
do pai dele é pesado, ainda mais porque esse aqui é um filme infantil, né, mas... E ao melhor estilo Frankenstein, o Dr. Tema decide construir uma cópia robótica exata do Toby. Além disso, ele enche o robô de armamentos ultra poderosos para que nada de ruim aconteça de novo com ele. E o Tema coloca as memórias de Toby recuperadas através do DNA de um fio de cabelo no robô e o liga inserindo um núcleo de energia positiva nele. É nesse momento que o Astro Boy é criado. Ele ganha vida por causa do núcleo e começa a tratar o Tema como seu pai. O Tema, ele fica muito feliz, é claro, já que para ele isso significava uma segunda chance com seu filho, que ele nem dava atenção, ele nem se importava. É uma segunda chance de ser o pai que ele não foi esse tempo todo. Esse é o bom e velho navio de Teseu, né? O Teseu foi um herói grego e tinha um navio do qual ele usou em várias navegações. Só que com o tempo, todas as partes do navio foram substituídas devido ao desgaste e à manutenção. Eventualmente, nenhuma parte original do navio permaneceu. A questão que surge é, será que esse ainda é o mesmo navio? Será que ao trocar todas as peças orgânicas de um ser humano, mas mantendo as memórias dele, ele ainda é o mesmo ser humano? O Astro Boy é realmente o Toby ou é uma nova entidade que apenas acredita ser o Toby? Será que se você acreditar o suficiente ser outra pessoa, ter outra personalidade, você se torna aquela personalidade? O Dr. Tema fica super protetor, pedindo para ele estudar em casa com o pai e tentando se mostrar mais presente do que era, mas toda essa mudança de atitude dele causa bastante estranhamento no Astro Boy. Ao mesmo tempo, o Astro começa a ter atitudes diferentes do que o Toby tomaria. Isso faz com que o Tema perceba que aquele não é de fato o Toby que ele conhecia, o que é meio óbvio, mas enfim, ele só percebe nesse momento. Existe outro paradoxo nesse conflito. O Tema não era um pai presente na vida de Toby, ele só tinha o ideal de como o filho agiria que ele criou na mente dele. Ou seja, talvez ele só esteja idealizando o Toby, sendo que se ele estivesse vivo, talvez tomasse as mesmas decisões do Astro Boy. Isso mostra como o Tema não conhecia seu filho. O que ele conhecia era uma ideia de quem era o seu filho. As coisas ficaram bem pesadas para um filme de garoto robô, então para aliviar um pouco isso tudo, o filme entrega uma sequência bem decente do Astro Boy descobrindo os poderes por ser um robô e sendo perseguido pelos guardas do presidente que querem o núcleo azul dele. E com ele finalmente descobrindo que é um robô e o Tema renegando ele, isso faz com que ele tenha que fugir indo parar na superfície. Infelizmente, depois disso, o filme desanda completamente. Quando o Astro vai para a superfície, toda essa construção de trama sobre a alienação e a relação paterna é jogada completamente no escanteio em prol de uma trama completamente clichê e boba do Astro entrando num dilema de contar ou não que é um robô pros amigos humanos dele e uma batalha final bem fraca, pra falar a verdade, mas vamos por parte. Primeiramente, quando o Astro chega na superfície, ele até faz um contato com um grupo de crianças humanas, mas ele é resgatado por um grupo de robôs chamados Robôs Revolucionários Fanáticos, um grupo que quer a liberdade e fim da escravidão dos robôs pelos humanos. E não me entendam mal, tipo, o filme não fica exatamente ruim, ele só desanda em tema. Ele poderia ter se aprofundado, mas eles tiveram medo de tudo isso, e aí eles ficaram só na superfície mesmo e ficou meio paia. O problema começa quando esse grupo é utilizado durante o filme todo apenas como um alívio cômico, como se fosse uma piada com pessoas com ideias revolucionárias. Só que a demanda dos robôs é algo bem honesto, pra falar a verdade. No universo do filme, os robôs são seres bem conscientes e sencientes, eles têm suas vontades, desejos, eles têm seus sentimentos. Porém, eles continuam sendo tratados como meros escravos por todos os humanos, e quando ficam velhos, eles são jogados fora como lixos. Então, os grandes alívios cômicos do filme serem robôs querendo acabar com essa opressão é meio estranho, mas enfim, ok, é só um filme infantil, a gente não pode esperar muito também. Se bem que eu esperava, mas tá bom. Depois o Astro faz amizade com aquelas crianças e conhece o mecânico dos robôs, o oficial Imetrost, que foi expulso por questionar o governo. O filme até tenta criar um laço paternal entre ele e o Astro, mas meio mal desenvolvido, assim como o Astro ajudando eles a consertar um antigo robô construtor usando a parte da energia do núcleo dele. Em tese, é possível trazer outro paralelo político aqui, falando sobre a política do pão e circo, o Panem et Circenses, que foi uma política lá adotada pelo Império Romano aqui, trazendo novamente o fodendo Império Romano à tona nesse vídeo novamente. E como as pessoas na superfície, assim como em Metrocity, se alienaram para os problemas ao redor, é basicamente um pão e circo que eles estão vivendo. Só que no caso deles, a alienação é justamente uma fuga para os seus próprios problemas, já que eles não moram nos céus como os habitantes de Metrocity. O Astro, então, é traído pelo mecânico que ajudou ele, o que é meio óbvio até que ia acontecer, com ele revelando que o Astro é um robô para os amigos e colocando ele para lutar numa arena. Ele massacra todos os robôs e só desiste quando
tem que enfrentar o robô que ele ajudou a consertar. E justamente por causa dessa demonstração de sentimentos do Astro, as pessoas começaram a perceber que tratar os robôs dessa maneira era errado. Parabéns, seu bando de imbecil, vocês só demoraram um pouco pra perceber isso aí, né? Por causa da luta, ele é descoberto pelos agentes do prefeito que capturam pra recuperar o núcleo de energia e colocar no pacificador. É nesse momento que voltamos pro arco do Dr. Tema, que no final acaba decidindo salvar o Astro, porque mesmo ele não sendo o Toby, ele ainda é o seu filho. O que é verdade, o Tema criou o Astro e se afastou dele, assim como tinha feito com o Toby, mas no final viu que não importava o que ele esperava do filho e sim estar com seu filho. Porém, é importante citar que tudo isso que eu disse agora foi só a minha interpretação sobre o que eu acho que o Dr. Tema pensou, porque literalmente o filme inteiro ele odeia o Astro Boy, parece que ele quer só matar o Astro Boy e pegar o núcleo de volta e refazer o que ele fez, ele não queria ter criado ele. Aí tipo, do nada ele vira uma hora e fala, ah não, eu na verdade quero salvar o Astro Boy. Tá, mas por que primeiro você desativou ele, ou seu filho da... O Astro foge, e o presidente, já louco por poder, coloca o núcleo negativo de novo no pacificador e literalmente é sugado pra dentro dele, começando a destruir a cidade através do Astro Boy. Apesar desse final ser apenas uma batalha de destruição, o que é muito foda, não me entendam mal, é muito legal reforçar que o presidente meio que se tornou aquilo que ele pregava contra. Ele assumiu o poder pelo medo que ele criou na cidade de uma ameaça da superfície, mas no final ele próprio se tornou um monstro e ameaça para a cidade, usando todo o poderio militar que ele investiu para protegê-la, tudo por causa de uma vitória nas eleições. Isso está ligado. No final, a Metrocity cai de volta na Terra e essa utopia serve como um microcosmo da busca humana por um mundo perfeito através da tecnologia. Só que essa busca também significa negligência e abandono das problemáticas terrestres, onde em sacrifício de alguns a utopia se faz. Essa é uma visão bem egoísta de como as coisas têm que ser e eu acredito que devemos unidos pensar na melhor solução para todo mundo e não na melhor solução só para alguns. Mas aqui tem mais um ponto. Faltou nesse filme qualquer cena dos cidadãos vendo que eles não viviam uma utopia de tecnologia e que eles apenas escravizavam robôs que tinham ciência e sentimentos, e ainda geraram uma poluição maior para o mundo que eles mesmos abandonaram, ou seja, eles estragaram mais ainda o mundo. E não teve isso, só não teve. Então o Astro consegue derrotar o presidente e tudo fica bem quando ele recupera energia positiva com a ajuda do robô que ele consertou, só que para todo o resto não mudou nada. As pessoas viram que os amigos do Astro ajudaram ele a salvar a cidade, e isso em tese quebraria o preconceito deles com o mundo da superfície, mas não fariam eles perderem essa lógica armamentista que tá enraizada. E pelo contrário, o final do filme abre como uma invasão alienígena, meio que reforçando a importância deles terem armas como o Astro para defender a cidade, do que perceber que foi construir armas que fez a cidade tombar. Então, tipo, a mensagem ficou meio estranha, ficou meio estranha, eu diria, meio estranha. Qual a moral exatamente que vocês querem passar nesse filme aqui? Eu não entendi. Infelizmente, nenhum segundo filme foi feito pra tentar corrigir essa mensagem, que poderia ter sido muito profunda, mas acabou deixando lacunas. E vocês sabem como eu acho paia esses filmes que são duvidosos na moral, como Raya e o Último Dragão, que eu já fiz vídeo aqui questionando muito. Eu não acho que eles vão reviver essa franquia agora, do nada, mais de 10 anos depois, mas fica aí a possibilidade, né? Acho que é mais provável um reboot de novo, mais uma vez. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e tchau!ハムレット R